E aí, viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante. Nesse vídeo eu vou mostrar como que foi o nosso primeiro dia em Bangkok, conhecendo os principais templos da cidade. Esse vídeo faz parte do nosso roteiro de quase um mês na Tailândia, de 100 dias na Ásia. Se quiser saber mais sobre a Tailândia e os outros países que a gente conheceu, confere os links que eu vou deixar aqui na descrição. Os templos, eles são um dos principais pontos turísticos em Bangkok. Muito por conta da arquitetura e também pelo fato de eles estarem em um ótimo estado de conservação, mas também por toda a cultura que envolve o budismo. E são vários templos espalhados pela cidade. A gente escolheu 3 dos principais e também aqueles que ficavam próximos uns dos outros. Assim a gente conseguiu conhecer todos a pé. A gente ficou hospedado no Ibis Silom. Esse bairro de Silom é um bairro de uma ótima localização. Ele fica próximo de vários comércios, de shopping, restaurantes e também fica próximo das linhas de metrô. Então, para chegar nos templos, a gente pegou o metrô e desceu na estação Sanam. Da estação a gente foi andando até o primeiro templo, que é o Wat Po. O Wat Po ele é o templo mais antigo de Bangkok e ele é muito famoso porque dentro dele fica o Buda reclinado. É o maior Buda reclinado da Tailândia, com 46 metros. A entrada no Wat Po custou 200 baht e ele funciona todos os dias, fica aberto das 8 até as 18h30. E o Wat Po ele também é muito famoso porque dentro dele fica uma escola de massagem. A gente pagou 350 baht por 30 minutos de massagem. É um pouco mais caro do que o valor que a gente encontrou pelas ruas, mas foi a melhor massagem que a gente fez na Tailândia. Saindo do Wat Po, a gente foi caminhando até o próximo templo, que foi o Wat Prakeew. O Wat Prakeew é o mais famoso templo de Bangkok, mas também é o mais lotado. Na entrada, eles foram os mais rigorosos também com relação à roupa. Eu tive que colocar uma calça comprida ao invés da bermuda que eu conseguia entrar em todos os outros templos. Lembrando que essa regra de etiqueta ela vale tanto para homens quanto mulheres, né? Entrar com roupas abaixo do joelho e cobrindo os ombros. Como eu falei, o Wat Prakeew ele é o maior templo, então é onde você provavelmente vai gastar mais tempo. Lá dentro é onde fica uma estátua muito famosa do Buda Esmeralda e também é onde fica o Grand Palace, que é o Palácio Real tailandês. Estamos saindo do Wat Prakeew, que é o segundo templo que a gente visitou hoje. Na verdade não é um templo, é um complexo de templos, capelas e palácios e é muito maior do que o Wat Po. Aqui atrás está o The Grand Palace, que é o palácio real aí da monarquia tailandesa para hospedar visitas, enfim. E está muito calor, é um templo muito legal, mas eu indico vir, a gente foi primeiro no Wat Po, eu recomendo vir primeiro nesse, porque ele enche muito também. E tanto que agora está bem lotado e já é quase meio-dia, o sol está bem forte. Então eu sugiro começar por esse, pegar o sol mais baixo e o templo mais vazio e depois ir para o Wat Po. Outra dica nesse templo é alugar o audioguide. Assim você consegue entender um pouco mais sobre a história do templo e sobre o budismo também. O templo funciona todos os dias. Ele abre às 8, mas ele fecha um pouco mais cedo, às 15h30.
A gente pagou 500 baht pelo ingresso e mais 100 pelo audioguide. O ingresso do Ato para Kill você também pode comprar ele online. Depois do Ato para Kill, a gente parou para almoçar num dos restaurantes que tem perto do Pier Ta Tien, que é de onde a gente pegou o barquinho para atravessar o rio e ir até o Wat Sarum. O Wat Arun ele foi o último templo que a gente visitou nesse dia. Ele é um templo bem menor que os outros dois, mas ele é bem bonito também. O templo é todo decorado com os mosaicos de cerâmica colorida. O lugar fica ainda mais bonito no final do dia, que é quando eles iluminam o templo. Por isso muita gente opta por ir assistir o pôr do sol lá. A gente optou por conhecer esses templos por conta própria, mas você também pode contratar um guia na entrada dos templos ou então fechar um passeio guiado, que inclui inclusive o transporte do hotel. A vantagem do passeio guiado é justamente a compreensão cultural e o conhecimento do guia sobre a história dos templos e da cultura local. Eu achei Bangkok uma cidade bem segura, assim como todos os lugares que a gente visitou na Tailândia, mas é sempre bom ficar esperto para pequenos golpes. Na entrada dos templos é bem comum a abordagem de algumas pessoas oferecendo passeios guiados. E às vezes eles podem dizer que aquele templo está fechado e tentar te convencer a ir para um outro lugar ou então a pagar mais caro pelo ingresso desse templo. Outro golpe que é muito comum é na negociação do tuk-tuk. Eles fazem um valor mais baixo, mas ao invés de te levar direto para o destino, eles param em outros lugares para tentar te vender alguma outra coisa. Então a dica é, se você for pegar o tuk-tuk, negociar antes o valor e deixar bem claro que você quer ir direto para o destino final. E na entrada dos templos, se ficar na dúvida, consulta na internet o horário e o preço dos ingressos. Por hoje é isso, gente. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se quiser saber mais sobre essa viagem pela Tailândia, confere os outros links que estão aqui na descrição, ou então confere os posts que tem lá no blog. E lá no blog você ainda pode baixar uma planilha completa com todos os gastos dessa nossa viagem. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários.